Essa última aula que está lá no curso de peças são orientações finais e modelos de peças, tá? E aí eu trago para vocês o modelo e a estrutura técnica ali de cada peça que pode ser cobrada. Então, preâmbulo, a Eu tenho exposição. pergunta sobre essa. Tu tem uma pergunta? Desculpa, tenho. Ah, É, porque como eu nunca fiz prova de delegado, e eu fiquei um pouco na dúvida em relação à peça, se seria no modelo que a gente faz na OAB, que é completinha ali, tipo, a peça eles dão o caso e você monta a peça processual, ou se tem alguma diferença nesse sentido de construção da peça. Se são 150 linhas, como na OAB, eu não não. sei essas informações. Geralmente, a peça de delegado, ela geralmente é 90 linhas só, né? E aí a estrutura segue a mesma da OAB, ou seja, endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentos e pedido. E assinatura, né, no caso. Nem lembro se na OAB a gente assinava, advogado, né, colocava. Então, no caso da assinatura de Uhum. delegado, a gente coloca só delegado, né? Não pode assinar nome nem nada, senão pode identificar a peça. Mas, assim, geralmente é 90 linhas, e aí é um enunciado, ele vai te trazer um caso prático, só que diferente da OAB, que tu tá ali, tem que fazer uma tese de defesa, aqui tu vai fazer basicamente uma tese de acusação, representar contra alguém ali por uma prisão, por uma busca, por um sequestro, ou então também tu pode fazer uma peça que é própria de delegado, então diferente da OAB, que tu vai ter que fazer algumas peças ali que são geralmente peças processuais ali dentro do processo, delegado não. Eu expliquei isso na primeira aula, então a gente tem vários tipos de peças. Peças inaugurais, peças decisórias. Então, pode ser que um enunciado ali te traga uma instauração de inquérito policial, que o delegado só tenha que fazer ali uma portaria de instauração do inquérito policial. Então, assim, tem várias peças que são possíveis. Mas nas peças que são as representações, que é as que são mais cobradas, geralmente o esqueleto é o mesmo ali da OAB, que é justamente esse. Preâmbulo, endereçamento, no caso, aí vai vir o preâmbulo ali, vai vir os fatos, tu vai colocar, né? Tu vai ter que colocar os artigos e tudo mais. Depois a fundamentação jurídica, os pedidos, e no final tu vai colocar a data e assinar, né? Como delegado. Então, assim, é bem tranquilo o esqueleto. Gravar o esqueleto ali é tranquilo, é o que eu sempre falo. Por isso que não tem necessidade, muitas vezes, de estar treinando peça. Muita gente fica, às vezes entra na mentoria, a gente não vai treinar peça, e eu falo, não, porque não é o momento, não é necessário. É tempo suficiente ali, 2 meses, até um mês, treinar a peça e ir bem na peça, porque o que vai fazer diferença é justamente o conhecimento jurídico, que é essa parte aqui da fundamentação jurídica. Então, se tu não tiver conhecimento jurídico ali para discorrer na parte dos fundamentos, colocar qual o crime que foi, o artigo, o parágrafo, o inciso, colocar a súmula, se tiver súmula relacionada ali àquele crime, tu não vai pontuar. Então, tu pode Não, fazer um não pode endereçamento. constar o código nesse caso? Não, não. No Distrito Federal vai ser possível, né? Mas assim, é Aham. porque eu acredito que vem uma prova muito difícil, porque é muito difícil de ter consulta em prova de segunda fase ou de discursiva. Então, assim, a única que eu fiz, que foi a do Mato Grosso do Sul, pô, eu preferia que não tivesse, porque foi horrível, a prova muito difícil, que foi veio ali umas questões absurdas. A peça era muito difícil também, que era uma captação ambiental. E aí, geralmente não tem consulta, mas assim, pode ser que tenha, dependendo do edital, como no Distrito Federal possibilitou. Mas geralmente não tem consulta. Então, por isso que tu tem que ter ali conhecimento dos artigos, conhecimento das súmulas, dos entendimentos jurisprudenciais, né? Mas claro, eles vão colocar artigos ali mais conhecidos, né? Então, latrocínio, homicídio, roubo. Então, é por isso que tem que ter conhecimento para saber destacar aqui esses artigos na hora da fundamentação. Né? Mas respondendo, a estrutura ali é a mesma. Quando tu gravar a estrutura, basta tu treinar, né? Treinar ali as peças principais, que no dia da prova ele vai conseguir desenvolver uma boa peça. Mas assim, antes de estar preparado ali com uma base bem feita, não tem necessidade de estar treinando peça ainda. E aí, basicamente, né, vai seguir todos assim que forem de representação essa estrutura, como eu falei, de preâmbulo, fatos, fundamentos, pedidos e assinatura, tá? Como eu
comentei ali na primeira aula, eu explico, né? A gente tem as peças inaugurais, então é portaria, o delegado instaurando, determinando a instauração de um inquérito, auto de prisão em flagrante, então o delegado ali mandando lavrar ali o auto de prisão em flagrante que está sendo apresentado uma situação flagrancial para ele. A gente tem as peças decisórias, ou seja, o delegado fazendo um relatório de indiciamento. Pode ser cobrado também, como já foi cobrado em peça de delegado, né, em prova de concurso. Aí a gente tem as requisitórias, que é muito difícil, que são requisições que o delegado faz, requisição de perícia, requisição de câmeras de segurança, tá? Nunca vi cobrar em prova de delegado as requisições, porque é algo muito simples, é como se fosse um ofício. Na prática, a gente faz isso por ofício. Peças conclusivas, que é o relatório, como eu falei, final ali, ou um relatório complementar sobre algum fato. E as peças petitórias, que são as mais cobradas, que são as representações, prisão preventiva, busca, interceptação. Tá? E aí, nessa aula, nessa última aula, como eu falei, eu ia tratar justamente dos modelos, né? Das principais outras peças aí que não são aquelas que a gente trabalhou nas outras aulas. Tá? Então, eu trago ali uma contextualização teórica rápida, a estrutura lógica da peça e o modelão ali completo da peça. Tá? Então, portaria, qual seria aí, como seria o modelo de portaria, né? A gente usa ali sempre quando não há prisão em flagrante, então tu vai formalizar a instauração de um inquérito, tá? Então, pode ser também por meio de uma requisição ali do Ministério Público, do juiz, e aí a estrutura dela é sempre essa, diferente da representação, é cabeçalho, sem endereçamento, então tu não vai endereçar para ninguém, é uma peça interna ali da polícia. Preâmbulo, tá? Onde tu vai colocar que o delegado ali está pedindo a instauração do inquérito por algum fato criminoso, seja porque chegou de ofício a notícia, ou porque o juiz pediu, ou porque o MP pediu. E aí está aqui o exemplo, né? A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do delegado, lotada na crimes contra a administração pública de Belém, nos usos das suas atribuições. Aí tem que gravar os artigos, né? Por isso que eu falo que é treino a questão da peça. Tem alguns artigos que tu vai usar em cada peça. Então, no caso da portaria, tu vai usar os artigos ali que tratam da atribuição do delegado, né? No artigo 4º, artigo 5º, né? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, tá? E aí, tendo em vista a notícia de possível prática de crime e tal, né? Isso vai ser o teu preâmbulo. Aí depois tu vai determinar a instauração. Resolve instaurar inquérito policial com prazo de 30 dias para apurar materialidade e tudo mais, né? Do crime de 312, suposta apropriação indevida de verbas públicas, né? Beleza. E aí depois tu vai colocar as diligências que vai determinar ali para o escrivão, para os investigadores fazerem, tá? Então, autue-se a portaria, junte cópia da reportagem, espécie ofício ao Banco X, intime-se a servidora, oficie-se o juiz de garantias, comunique-se ao Ministério Público, tá? Então, tudo isso o enunciado vai te trazer, tá? Então, algumas provas já cobraram portaria e colocaram aqui nessas diligências, representa-se pela prisão preventiva, pela busca e apreensão. Isso aí é a técnico na prática, porque ninguém instaura o inquérito e na portaria, nenhum delegado vai pedir uma prisão, vai pedir uma busca. Mas se o enunciado ali da peça te apontar para isso, é necessário fazer, tá? Porque já foi mais de uma peça que isso aconteceu, tá? Eu acho que foi na da Paraíba, que foi 2022, a prova 2023, e foi recentemente também alguma outra que, dentro da portaria, foi cobrado várias diligências aí de medidas cautelares, de prisão, de busca, tá? Então, como eles querem economizar linha, 90 linhas, então eles colocam ali tudo que é possível pedir dentro de uma portaria, mas na prática isso aí não é viável. E aí no fim vai fechar com a data ali, se tiver o local e sempre delegado de polícia, nunca colocar o nome, senão pode zerar. Aí a outra peça que a gente tem é a portaria de instauração de inquérito policial, tá? Não, na verdade aí eu trago um modelão aqui para vocês de como seria, né? Sem as observações, etc. Geralzão aqui, portaria, aí traz o preâmbulo, resolve instaurar, determina, traz as diligências, delegado e assim. Aí o outro modelo de peça que a gente tem é o auto de prisão em flagrante, tá? APF. Geralmente aí quem faz o APF, como a Tatiana, tu é escrivã? É oficial no caso aí ou é investigadora? Não lembro. Agente, né, no caso. Porque geralmente quem faz o auto de prisão em flagrante, pelo menos aqui toda a parte documental, é o escrivão, né? Então, assim, mas assim, pode vir cobrado dentro de uma peça prática de enunciado para delegado
a realização do auto de prisão em flagrante. E aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que diligenciar ali no sentido de fazer todas as peças obrigatórias que devem ter no flagrante, ou seja, oitiva do condutor, das testemunhas, nota de culpa do acusado ali, que não é acusado ainda, no caso é flagranteado, nota de garantias fundamentais. Você vai ter que colocar tudo isso ali na peça. Tá? Então vai ter que fazer assim, auto de prisão em flagrante, colocar data, depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, interrogatório, despacho fundamentado, nota de culpa e fechar com a assinatura. Como é que seria na prática? Né? Ao dia 25 na delegacia, onde se encontrava o delegado, compareceu o policial civil X, apresentou o conducido Y, a quem deu voz de prisão em flagrante, em tese pelo crime do 157, na presença das testemunhas XY, o condutor foi ouvido, relatou, aí tu vai colocar, em seguida foi ouvido o depoimento. Na prática, como é que isso acontece? A gente tem cada documento, né, relacionado ao flagrante. Então, pô, tu faz lá o despacho de instauração do flagrante de lavratura, né? Mas aí depois vem o depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, cada um é uma folha. Mas aqui numa prova de delegado, tu vai fazer tudo junto ali, relatando como se fosse uma redação, né? Dizendo tudo que foi dito pelo condutor, pelas testemunhas, né? E aí, por fim, né, tu vai dizer que lava a prisão em flagrante vai assinado por todos os presentes. Despacho fundamentado, que é uma peça aí que pode ser cobrada também. Tu pode ter N situações aí dentro da prática de delegado que tu vai ter que fundamentar em despacho. Ou seja, pode ser apresentada uma situação para ti que tu considera como atípica e que tu vai ter que fundamentar ali num despacho que tu não vai fazer a lavratura porque tu considera que aquilo ali é insignificante, que é atípico materialmente e aí é uma peça que pode também ser feita, né? Então, tu pode colocar aqui, ou um despacho de indiciamento, como está aqui no exemplo, tá? Então, a gente tem essa possibilidade também, segue a mesma estrutura ali, basicamente, do auto de prisão em flagrante, vai colocar ali que analisando os elementos, tu verifica ou tu não verifica, e vai fazer ali o teu despacho. Termo circunstancial de ocorrência, que nem a prisão em flagrante, pode ser cobrado também, nunca vi, nunca caiu, né, na verdade, termo circunstanciado, mas pode ser que determine ali um enunciado que tu faça, por exemplo, um TCO, e aí tu vai seguir a mesma estrutura ali, basicamente do flagrante, vai colocar o título, a introdução, os envolvidos, os fatos, as providências, né, o termo de compromisso dele, encerramento e assinaturas. Então, isso aqui tudo vocês vão ter que estudar com calma, não tem jeito, né? Eu estou passando de uma maneira bem genérica aqui, rápido, para mostrar que nessa aula que vocês vão ter todo esse conteúdo de modelos aqui de peças, tá? Então, o TCO já é uma peça ali que já é mais simples, por exemplo, que o áudio em flagrante, então muitas vezes já vem muitas informações dentro de uma própria página ali do conteúdo do TCO e basicamente é assim, né? Vem artigo 147, local, já vem dizendo que é um infrator, e aí é dessa forma aqui que é feito. Basicamente, o TCO a gente nunca viu como veio no espelho, porque nunca caiu no TCO, mas vai seguir o mesmo padrão ali do auto de prisão em flagrante. E aí a gente tem as outras representações, beleza, pessoal? Que são importantes, como sequestro, que já caiu aí algumas vezes, né? Uma medida securatória para garantia da futura execução penal. A gente tem os artigos obrigatórios que têm que ser gravados ali para colocar no preâmbulo, para colocar durante os pedidos, tá? Fundamentação ali 125 a 130 do CPP, tá? Lavagem de dinheiro, quais são os casos ali que tem, né, essa previsão no crime de lavagem de dinheiro, na lei de drogas, o artigo 144 também permite aí a função de polícia. No caso, é todos os artigos que vocês vão usar na peça. Tá? O endereçamento segue a mesma estrutura das outras peças que a gente já trabalhou, de prisão, de busca, tá? Endereçamento, preâmbulo, fatos, né? Aí os requisitos cautelares, tá? Então, diferente daquelas medidas inaugurais ali que a gente falou, todas as medidas cautelares vai ter que ter, né, os fundamentos ali de requisitos cautelares, tanto de cabimento da medida quanto de requisitos cautelares. E quando a gente está falando de sequestro, medidas que não são relacionadas à liberdade, ou seja, prisão, a gente sempre vai estar falando de fumus cum ex delite, que é tu provar ali que o crime aconteceu, que a materialidade do crime, que há indício de autoria, e periculo in more, então o perigo da demora, se aquela medida não for deferida, os bens podem ser dilapidados, né? Então é isso que tu vai fundamentar aqui nesse caso do sequestro de bens, tá? Quando não for possível, né?
busca e apreensão. Tá? Então, demonstrar incompatibilidade patrimonial, ausência de lastro lícito ali daquele uso daquele bem pela pessoa, né? Utilização de pessoas interpostas, e o pedido vai ser sequestro de bens, averbação do registro de imóveis, se for o caso de bem imóvel, tá? E nomeação de depositário fiel e oitivo da MP. Né? Modelo aqui, excelentíssimo senhor, né? Aí tem uma discussão sobre esse encaminhamento ser ou não ainda para o juiz de garantias ou para o juiz da vara criminal, como eu até mostrei para o pessoal na aula passada, na prova do Ceará, veio cobrando o juiz da vara criminal, que é até o que eu ensinava. Muitos estados não estavam ainda é, fundamentada ali, não estava regulamentada, na verdade, a questão do juiz de garantias. Então a gente sabe que o STF decidiu sobre o juiz de garantias, deu um prazo ali de 2 anos para os estados ali se adequarem, mas muitos estados não tinham regulamentado ainda. Então, assim, eu indicava o quê? Quando o enunciado não trouxesse juiz de garantias, colocasse ele vara criminal, porque não deixaria de estar errado. E aí, no Ceará veio no gabarito vara criminal, só que teve recurso e tudo mais, e eles acabaram aceitando juiz de garantias. Tá? Então, eu estou até já querendo mudar para juiz de garantias, mas se colocar juiz da vara criminal também não vai estar errado, porque acredito que os próximos denunciados vão trazer aí dizendo se o feito está na vara de juiz de garantias, algo nesse sentido. Então, senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca X, inquérito policial, vai seguir a mesma estrutura de preâmbulo. O que que vai mudar em cada preâmbulo de peça representação? É a questão dos artigos relacionados ao crime, né, ao crime não, à medida, então aqui no caso, se for prisão, você vai usar 144, parágrafo 4º da Constituição, o artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830, e aí vai mudar o artigo pertinente da medida. Se for prisão, 312, 311 do CPP, no caso. Se for o sequestro aqui, 125 a 130 do CPP. Se for busca, 240, vai colocar ali o inciso respectivo. E aí vai colocar a representação do que você está pedindo. Os fatos, a gente já trabalhou várias vezes aqui, como é que você vai fazer os fatos, né? Sempre identificar ali o que, quando, quem, o porquê. Se tiver, muitas vezes, às vezes não vai ter o motivo, mas o que, quando, quando, quem, né, praticou e por quê, qual o motivo. E aí você vai colocando ali no seu esqueleto essas informações e tenta condensar ali nos fatos, porque os fatos geralmente não pontuam tanto. A pontuação é mínima ali dos fatos, então você não vai perder muita linha ali fazendo os fatos. Depois você vem para os fundamentos, e aí nos fundamentos que é que você vai pontuar. Você sempre vai colocar a tipificação do crime, tá? Então eu não coloquei aqui, mas nas outras aulas eu já falei sobre isso. Sempre vai colocar a tipificação do crime, que é o que vai pontuar também. Então, se o enunciado te narrou ali um homicídio, trouxe qualificadores do homicídio, trouxe concurso de pessoas, tudo isso tu vai colocar aqui, tipificando a conduta. Então, antes de entrar nos requisitos da medida, tu fala da tipificação. Houve a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Se tu não te lembrar, claro que se tu tiver conhecimento ali dos incisos, dos parágrafos, tu coloca, que isso aí vai pontuar. Mas se tu não lembrar, coloca escrito. Então, motivo torpe, motivo fútil, possibilidade de defesa, né? Coloca de uma maneira escrita que também tu vai pontuar. Talvez menos ali de colocando o artigo, mas vai pontuar também. Depois tipificou tudo, colocou tudo que tu sabia ali da tipificação. A súmula prevê que o crime é hediondo e tal. Então, se o crime foi hediondo, tu coloca, é um crime hediondo, conforme artigo 1º, inciso X ali da lei de crimes hediondos. Fez tudo isso, aí tu entra nos requisitos. Né? E o primeiro, tu vai falar do cabimento. Eu não coloquei aqui, mas tem que colocar o cabimento da medida, ou seja, qual é o artigo ali de lei que está prevendo o sequestro. Tá? Então, é o artigo 125, 126. Depois que tu trata do cabimento, aí tu entra nos requisitos. E tu vai dizer por que há fomos comigo se delicti, por que há periculum in mora, tá? E aí fundamenta nos artigos pertinentes também da medida. E, por fim, quando tu fez tudo isso, é bom colocar um parágrafo da proveniência ilícita ali daqueles bens, fundamenta, né, que não foi declarado, foi declarado imposto com renda incompatível com aqueles bens que ele tem, ausência de comprovação lícita daqueles recursos ali, identificação de bem no nome da pessoa interposta, tudo isso o enunciado é que vai te trazer, tá? E, por fim, o pedido, sequestro dos bens, tu tem que descrever quais bens são, a averbação da medida do cartório de imóveis, desculpa, se for imóvel, nomeação de depositário fiel e ativo do Ministério Público.
Fechou? Aí a gente tem a medida da hipoteca legal também, que ela é uma cautelar ali para garantir reparação do dano de infração penal de bens imóveis lícitos do acusado. Então, diferente do sequestro, que é para bens provenientes de infração penal, né, geralmente são ilícitos, já na hipoteca legal é para fins de imóveis lícitos do acusado. E aí, sempre quando a gente está estudando peça mais a fundo ali, é explicado que a hipoteca legal ela é residual. Então, se não for cabível sequestro de bem imóvel, aí tu vem para a hipoteca legal. Tá? Então, ainda não vi ser cobrado também prova, hipoteca legal, mas é uma prova que uma peça também que pode cair, que a gente estuda aí dentro do estudo para delegado. Tá? Não vou aprofundar tanto ela, e tá aqui o modelo, né? Tu representa pela hipoteca legal, os artigos é o 184 e 35 do CPP, mesma coisa os fatos, né? E aí a fundamentação tu vai explicar que é um bem lícito, né, da titularidade do investigado, mas ele é compatível com prejuízo. Então, tu vai ter que garantir ali a reparação dos danos, né, daquela infração penal e por isso tu vai atrás dos bens lícitos dele imóveis. E aí tu pede a hipoteca legal, tá bom? E aí o pedido, a hipoteca legal, vai ter que colocar o imóvel, o endereço, a matrícula, né, e determinada averbação no cartório ali de imóveis, a intimação do investigado e assinatura, data. Fechou? Arresto, tá? O arresto, pessoal, ele é também uma medida aí dentro dessas de sequestro, hipoteca que a gente estuda, que é também para fins de pagamento de custas, né, processuais e indenização da vítima, tá? E ele é para bens móveis ou imóveis que também sejam lícitos, tá bom? Então, esse assunto aqui a gente tem que estudar mais na teoria deles para entender melhor. Então, quando a gente está estudando ali medidas assecuratórias, a gente estuda todos esses requisitos do sequestro, do arresto, da hipoteca legal. Isso aqui ajuda a gente a entender melhor aqui como é que vai se desenvolver a parte de arresto, sequestro e hipoteca legal dentro de uma peça, né? Eu não vou entrar com vocês aqui na explicação teórica disso, porque não é o momento, né? Mas dentre esses aqui, qual é o mais comum em peça? Sequestro. Sequestro de bens móveis e imóveis. Hipoteca e arresto, eu nunca vi cobrar, mas aí também trago aqui para vocês a possibilidade, né, a previsão legal 136 a 138 do CPP, né, explico ali do que se trata para pagamento de custas, tá? Então, não pode atingir bens de terceiros, né, diferente das outras medidas ali, tá? E pode cair também sobre bens móveis, diferente da hipoteca legal, que eu falei que é residual. Então, a hipoteca legal, se for bem móvel, não vai caber sequestro, vai caber arresto. Tá? Um modelo aqui, tá? Então sempre a gente pede ali com base naqueles artigos que vão sempre vir em 144, o artigo 2º, parágrafo 2º, né? Parágrafo 1º da 12.830, eu nem coloquei aqui, mas aí tem que colocar lá o artigo pertinente, né? 136, né, do CPP que trata do arresto. Os fatos, né, fundamentação jurídica, pedido. Tá? E cada pedido vai ser diferente, então vocês têm que gravar esses pedidos no momento que tiver. Então, assim, são muitas peças, como eu falei. Por isso que o momento de treinar mesmo é quando você estiver treinando para uma prova que tiver peça. Então, pô, passou na primeira fase, vai ter peça na segunda fase. Você vai ficar 2 meses ali treinando peça. 2 peças a cada 2 dias, né? Então, vai ter que ficar fazendo ali peça para realmente fixar aí esse conteúdo. Aí a gente tem a medida cautelar adversa da prisão, que já foi cobrada algumas vezes, né? Então vamos dar mais atenção a ela. Então, assim, as medidas cautelares adversas da prisão estão ali no artigo 319, né? Que é monitoramento eletrônico, recolhimento de passaporte, entre outras medidas que a gente tem lá, tá? Então, a gente vai fundamentar no 282, né? Parágrafo primeiro e segundo, e no 319 e 320, né? Do CPP. Então, assim, eu trago algumas orientações teóricas aqui, tá? Elas vão ser cabíveis quando não for possível prisão, tá bom? Cabimento. Qual é o cabimento da medida? 283, parágrafo primeiro diz que a decretação, ela é possível, né, quando o crime for punido com pena privativa de liberdade, independente da quantidade de pena. Então, diferente da preventiva ali, que só vai caber no caso de crimes dolosos, de mais de 4 anos, a medida cautelar adversa da prisão, ela vai caber para crimes ali que não necessariamente sejam maior que 4 anos, né? Inclusive na do Ceará, eu acho que o crime ali era ameaça, invasão de domicílio, algo nesse sentido, e a medida ali foi medida cautelar diversa da prisão, tá? E aí a gente vai fundamentar, como eu falei sempre, no fumos cum ex delicti, periculum libertatis, aqui diferente da questão do
periculum in mora, a gente pode usar sim o periculum in mora, mas a maioria das vezes, na medida cautelar adversa da prisão, a gente vai usar, como é uma medida restritiva, que é aquilo que eu falei, a gente vai usar o periculum in libertatis. Então vai dizer que realmente há um risco, mas a medida de prisão é extrema e a medida cautelar adversa da prisão ele vai resolver aquela situação de uma maneira menos invasiva, tá bom? Vamos lá, requisitos. Não há contraditório prévio, né? Sabe o risco de ineficácia da medida, que quase sempre te vai fundamentar, né, nesse risco de ineficácia da medida. Pode haver cumulação de medidas cautelares, internação provisória e exceção não admite cumulação e exige violência ou grave ameaça. A estrutura é a mesma, como te falou, endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentação jurídica, né? Vai colocar o cabimento da medida ali no 283, parágrafo primeiro, tá? E os requisitos de cautelaridade, que é aquilo que eu falei, sempre o fumo, perigo, e vai usar a proporcionalidade, que a prisão seria desproporcional sendo suficiente, nesse caso aí, a medida cautelar pleiteada, né? Seja que tu estiver pedindo ali, vai ser afastamento do cargo, te tem várias medidas no 319 ali que a gente vai ter que verificar qual é que se aplica no caso concreto. E aí, no fim, assina, né? As medidas como entrega de passaporte, né? As que são mais comuns, entrega de passaporte, proibição de contato ou frequentar certos locais devem ser detalhadas no pedido. Havendo urgência, a justificativa deve ser expressa na peça e o delegado pode sugerir, né, medidas em cumulação quando necessário. E aí a gente tem quebra de sigilo bancário ou fiscal, tá? Uma peça bem complicada também que eu vi pouca, acho que foi cobrada uma vez só em prova de delegado e foi cumulada com outras medidas, quebra de sigilo bancário. A gente fundamenta aí no artigo 1º da Lei Complementar 105/2001. Por quê? Essa peça ela é difícil de ser cobrada. Acho que é mais fácil ser cobrada, por exemplo, numa prova de delegado federal. Porque eu já trabalhei 2 anos na Cibernéticos e a gente trabalhava muito com quebra de sigilo bancário e fiscal, tá? E financeiro, afastamento de sigilo financeiro. Então, é uma peça que é complicada, porque a gente nos pedidos tem que fazer pedidos específicos ali relacionados à parte bancária mesmo, então afastamento a questão de é, protocolo do Sisbajude para conseguir que a medida seja realmente efetivada e tudo mais. Então esses pedidos são bem técnicos, então acho difícil de vir cobrando, né, numa prova de delegado estadual essa quebra de sigilo bancário. Tá bom? Então, mas assim, o fundamento é a Lei Complementar 105 de 2001, tá? A Constituição ali que fala sobre a inviolabilidade de sigilo bancário e tudo mais. E aí, parte teórica, eu vou dar uma pulada aqui e a gente vai usar sempre aqueles mesmos fundamentos. Fum comitis delicti, periculum in mora, proporcionalidade, tá? O pacote anticrime aqui trouxe que ela deve ser encaminhada para o juiz de garantias essa medida, tá? E o modelão, pessoal. O modelão é excelentíssimo senhor doutor, né? Coloca o inquérito, vai fundamentar aqui no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 105 de 2001 e no artigo 198 do CTN, vai fundamentar no artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal e aqueles artigos que a gente sempre usa. Podia colocar um 44 para parágrafo 4º da Constituição também, né? E aí vai trazer os fatos, cabimento legal da medida, tu vai dizer ali que está amparado pela lei, né, essa quebra de sigilo bancário, e que o artigo 5º, aí, inciso 10 e 11, que assegura a intimidade, vida privada, os direitos fundamentais, ele não pode ser usado ali para práticas de crimes, e por causa disso, né, por ordem judicial, a própria Constituição ressalva ali que é possível, né, o afastamento do sigilo bancário, e aí tu vai entrar nos requisitos, como eu falei, sempre o mesmo esqueleto, fumos, perículo, e usa a proporcionalidade ali para fundamentar mais, tá? E o pedido, quebra o sigilo bancário, aí tu vai colocar em relação às contas, agências que o enunciado trouxer, vinculada à instituição financeira X, bem como junto à Receita Federal do Brasil, relativamente ao período X a X, que é aquilo que eu falei, é bem técnico o pedido de quebra de sigilo bancário, tem que colocar o período, tem que colocar ali alguns termos técnicos que eu nem trouxe aqui nessa peça para não complicar muito. Claro que talvez aí num curso mais aprofundado ele traga ali todos os pedidos que são muitos. Não requer ainda que seja fixado 45 dias para instituições atendam à solicitação, bem como sejam as informações disponibilizadas diretamente a esta delegacia em meio sigiloso, tá?
pede deferimento, local, data, delegado de polícia. E aqui os artigos, né, que não podem faltar na peça de vocês, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, essa última aula aqui, essa aula 6, ela é mais um panorama geral, tá? Onde eu trago aqui, basicamente, como é que funciona a peça de quebra-sigilo, medida cautelar diversa, né? Mas não está tão completo, não é a minha proposta aqui nesse curso, na sexta aula, de trazer todo o conteúdo de todas as peças, como tem no curso de estratégia, no curso do GRAM, né, no curso de dedicação Delta. Nisso aí vocês vão ter um curso para vocês verem, né, com mais aprofundamento cada peça dessas. Mas nas três aulas passadas, prisão, busca, interceptação e as duas prisões, né, busca e interceptação, eu tratei de uma maneira bem profunda ali, está completo, vocês podem resolver qualquer prova de delegado aí que tenha caído busca, interceptação ou até mesmo prisão com aquelas aulas. Aqui não, é só modelos, né? A gente está passando aqui rapidamente para vocês terem uma noção da quantidade de peças que podem ser cobradas numa prova de delegado, né? E aí vai, claro, no futuro depender de vocês estudarem mais a fundo, pegarem um curso aí e começar a bater em cima de cada peça quando for fazer uma segunda fase que tiver peça, né? Quando já tiver mais avançado no estudo e resolver fazer um concurso que tenha peça no mesmo dia, né? E aí você vai começar a fazer ali também as peças dentro do estudo ordinário de vocês. Então, ação controlada é uma peça que é prevista ali na Lei de Organizações Criminosas, mas ela é prevista também na Lei de Drogas e na Lei de Lavagem de Capitais. Tá? E aí, a ação controlada nada mais é que o retardamento, né, da intervenção policial ou administrativa, visando o momento mais oportuno para a colheita da prova e prisão, né, do maior número de envolvidos. Ela mitiga ali a regra do flagrante obrigatório. Então, a gente pode não fazer um flagrante no momento ali que é oportuno, para não fazer o flagrante no momento ali que é necessário, para fazer no momento mais oportuno, devido a essa questão aqui da ação controlada. Tá? E geralmente, em casos de organizações criminosas, crimes de tráfico ou lavagem. Precisa de autorização judicial, tá? Expressamente. Qual é a exceção? Lei de organizações criminosas, que ela exige a comunicação prévia ao juiz, então não exige ali uma autorização prévia, como na lei de drogas e na lei de lavagem. A estrutura da peça é título, preâmbulo, fatos, fundamentação jurídica, pedido, tá? Então, a gente vai colocar ali ação controlada, vai colocar um encaminhamento ao juiz, vai colocar os artigos pertinentes, que é o artigo 8º, né, artigo 9º da Lei 12.850, vai colocar, se for no caso, Lei de Drogas, vai colocar o artigo 53, inciso 2 da Lei de Drogas, e no caso da lei de lavagem, é o artigo 1º, parágrafo 6º, combinado com o artigo 4º, parágrafo 4º, tá? Então, são artigos que têm que ser memorizados. Então, quando eu estudava para peça, a primeira prova que fiz para delegado já teve peça na primeira fase. Então, eu me obriguei a ter que estudar peça. Então, edital da Polícia Civil do Pará saiu ali, eu acho que foi maio, junho, sei lá, a prova era em setembro. E assim, eu nunca tinha estudado peça, mas eu já estava voando ali na maioria das disciplinas. Então, eu encaixei o estudo de peça para mim ali só para realmente chegar sabendo todas as peças no dia da prova. E aí eu consegui, em 2, 3 meses que a gente tem para a prova, treinar ali, treinava uma, duas peças. Primeiro eu vi todo o conteúdo teórico das aulas, na época foi de estratégia, e aí eram 12 aulas, eu acredito, por aí. E aí todo dia ali ia vendo uma aula, não era muito longo os PDFs, era coisa de 30 páginas, etc. E aí eu fui, terminei as aulas teóricas, fui montando ali minhas tabelas relacionadas aos artigos, né? Já fui fazendo isso. Enquanto eu estava lendo, eu já estava anotando ali preâmbulo, colocava ali fundamento X, porque isso aí eu aprendi na época da OAB, né? Quem estuda para a OAB, quando pega ali, pô, os professores que dão aula para a OAB, ali na época, os caras são foda mesmo. Ali, na época eu estudei pelo Damásio, pô, eu fiz penal, então, o Madeira, a Patrícia Vanzolini lá, os caras que davam aula, pô, é impossível ali tu ver a aula dos caras e tu não acertar a peça. E aí eu já peguei aqueles bizus ali daquela época que eu estudava para a OAB, anos atrás, e eu já fui fazendo ali as tabelas do que é preâmbulo, o que é fundamento, e aí já fui também colocando no meu VAD, porque apesar de não ter consulta na prova do Pará, eu já fui me adiantando para próximas provas. Então, lá no Mato Grosso do Sul, que foi possível a consulta,
eu já estava lá com o meu VAD grifado. Então, o amarelo no marca-texto era o que era preâmbulo. O que era verde, que estava no meu vadimeco ali, era parte de pedido. Então, assim, eu fui já fazendo isso, né? E fui fazendo as minhas tabelas. Tá? E aí consegui tranquilamente, em 2 meses, fazer o estudo teórico das peças, treinar as peças principais. Treinei pelo menos uma de cada ali e treinei mais vezes as que tinham mais chance de ser cobrado, né? Busca, prisão. E aí toda semana ali eu fazia 2, 3 peças na mão, né? Tem que sempre treinar a mão ali para melhorar a letra. E aí depois ia corrigindo. E aí então dá tranquilamente para treinar. E aí a gente vai ter que memorizar, não tem jeito, tem que memorizar os artigos, né? Por exemplo, da ação controlada. Na época já tinha, né? 2016, ali que eu fiz prova, já tinha ação controlada. Então, se for organização criminosa, artigo 8º e 9º. Se for lei de drogas, artigo 53 e inciso 2. Se for lei de lavagem, que vai ser mais incomum aí a lei de lavagem, porque geralmente é mais aplicada a questão de crimes federais e tudo mais, aí vai usar esses outros artigos. Aí vai pedir ação controlada, fatos, né, vai dizer o cabimento ali da medida, que está previsto os requisitos. Então sempre vai seguir esse mesmo padrão. Cabimento, eu não estou colocando aqui, né? Foi uma falha minha, mas tem que sempre colocar o crime, tá? O crime que está sendo investigado. Então você vai colocar, né, que é um crime aqui de organização criminosa, em contexto de homicídio, de outros crimes que foram praticados ali, que o enunciado te trouxer, né? Tem que colocar o crime, sempre a tipificação, e depois traz o cabimento e a fundamentação jurídica, tá? Aí vai colocar aqui que não pode, né, ser usado ali a prática ali da inviolabilidade dos teus direitos para praticar crimes e por isso, né, tem que ser ali ponderado isso aí e deve ser autorizada a medida. E aí tu pede, né? Diante do exposto, se for lei de organização criminosa, aí tu vai pedir comunicação prévia da ação controlada, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Se for lei de drogas ou lavagem, autorização judicial, que é aquilo. Na lei de drogas e lavagem é necessária autorização. Na lei de organizações, só comunicação. Então, tu vai fazer em formato de que tu está comunicando, se for crime, e se for drogas, pedindo ali para o juiz, né, autorizar aquela ação controlada. Aí, por oportuno, requer-se a comunicação, autorização seja mantida sob sigilo, seja fixado prazo para acompanhamento da medida e seja oportunizada a prévia e sigilosa manifestação do Ministério Público, aí, conforme o caso. Local, data, delegado de polícia, pede deferimento, tá? Infiltração de agentes. Prova de 2021, eu acho, da Polícia Federal, caiu essa peça, tá? Então, infiltração de agentes só que foi virtual. Então, a gente tem tanto a infiltração de agentes da Lei de Organizações Criminosas, que está no artigo 10 a 14. A gente tem também a previsão na Lei de Drogas, Lei de Lavagem e tem no ECA, né, que é a infiltração virtual do 190 ao 190E lá do ECA, tá? Qual é a finalidade? Introdução do agente policial, né, infiltrado ali numa organização criminosa com prévia autorização judicial para obter provas que não podem ser obtidas por outros meios, tá bom? Obrigatória aí a autorização judicial em todos os casos, não é mera comunicação, diferente ali da questão da ação controlada, que pode ser na organização criminosa só a comunicação. Aqui a gente está falando de reserva de jurisdição, então sempre tem que ter infiltração policial, autorização judicial. Os mesmos requisitos, não se esquecendo sempre da tipificação da conduta, e vai usar o fumus convictus delicti, periculum in mora e dispensabilidade. É bom fundamentar muito bem isso aqui, tá, pessoal? Porque a medida de infiltração realmente é uma medida bem complicada, sensível, então tem que fundamentar bem ali a necessidade, que é a última medida ali que possível dentro do inquérito. O enunciado já vai te trazer que foi feita interceptação telefônica, que já foi pedido ali busca e apreensão, que já foi feito várias diligências, mas nada resolveu. E aí tu vai estar pedindo ali dentro daquele contexto que o enunciado te trouxer a infiltração dos agentes. E aí tem que ter a anuência do agente também, tá? Tem que trazer lá o enunciado que o agente se disponibilizou para participar de operações sensíveis no sentido de descobrir ali como é que funciona aquela organização criminosa. O prazo, 6 meses, né? No caso do ECA ali, é 90 dias, que pode ser prorrogado até 720 dias. Por que que isso é importante? Porque no pedido, pessoal, a gente vai colocar, tá? Então, veio no espelho lá da PF de 2021 ou 2022, não lembro, que no pedido o prazo da medida por 90 dias
prorrogáveis lá por 720 dias. Na verdade, era só 90 dias, que é o prazo normal, né? Então, veio lá como gabarito no espelho o prazo expresso no pedido, né, da representação. Legitimidade delegado, Ministério Público e o juiz, como a gente sabe, não atua de ofício. Tá? Então, vai pedir aqui ao doutor juiz de direito, da vara criminal, do juiz de garantias, né, Polícia Civil, vai fundamentar no artigo 10 a 14 ali da Lei 12.850, tá? Ou 53.1 da Lei 11.343 de 2006, 190 a 190-E do ECA, pela infiltração dos agentes, pelos fundamentos de fato e direito a seguir expostos, tá? Então, vai colocar os fatos ali, dizer, né, toda a situação que o enunciado trouxer, vai fazer a tipificação, né? Aqui, antes de falar de fumos, o que que eu indico que coloque, né? Nas outras aulas eu já coloquei para vocês. Sempre vocês vão colocar o tópico assim, da fundamentação jurídica. Aí embaixo da fundamentação jurídica, tipificação penal. Discorre ali sobre a tipificação penal. Beleza, fechou a tipificação penal, aí você vai entrar no cabimento. Por que aquela medida é cabível? Qual é o artigo que prevê ela? Cabimento, outro tópico. Outro tópico dos requisitos cautelares. Aí nos requisitos cautelares, você divide fomos com mix delicti e periculum non libertatis ou periculum in mora, tá? Fechou esse tópico aí, abre mais um tópico da inaplicabilidade de outras medidas, ou então da proporcionalidade. E aí nesse tópico tu vai fundamentar na parte do que não pode servir de escudo para práticas criminosas, a inviolabilidade domiciliar ou a inviolabilidade de seja lá o que for, né, em relação à liberdade, no caso, e usa a doutrina do Robert Alex, que os direitos devem ser ponderados, né, demonstra conhecimento ali naquele sentido, se tiver entendimento jurisprudencial, segundo o entendimento consolidado do STF e tudo mais. Então, nesse momento ali final, você fundamenta, né, a proporcionalidade da medida e aí você entra nos pedidos, tá? Então, sempre vai usar esses quatro aí tópicos, né? Tipificação, cabimento, requisitos cautelares, que aí você divide fumos e perigo, e o quarto que vai ser a proporcionalidade ou inaplicabilidade de outras medidas, tá? Para deixar a tua peça bem robusta. Tá? Aqui eu acho que ficou errado, né? Coloquei aqui possibilidade. Ah, tá, não. Aí dentro da peça de infiltração, a gente pode colocar um tópico, sim, de ação controlada. Então, dentro ali da atuação do agente infiltrado, ele já pode obter uma autorização pelo juiz, e aí tu pode colocar isso na tua peça para ele agir de uma maneira controlada, tá? Então, ele vai estar vendo ali diariamente práticas criminosas, então, flagrantes acontecendo, e necessariamente ele não vai agir para cessar ali até mesmo um homicídio que esteja acontecendo à frente dele, tá? Por quê? Porque ele vai estar atuando de uma maneira de ação controlada. Então, a gente pode colocar esse tópico aqui do artigo 8º dentro da peça de infiltração de agentes. Então, comunique-se a possibilidade de ação controlada no curso das investigações a ser executada de forma estratégica e supervisionada. E aí, no pedido, infiltração policial por 6 meses, se for no caso do ECA, 90 dias, né, podendo ser prorrogado, a ser realizada por agente policial voluntário, previamente anuente, cujas tarefas e limites serão estabelecidos e requer ainda a utilização da técnica da ação controlada, a decretação do sigilo e a intimação do Ministério Público, tá? Todas as medidas, pessoal, tem que ter a oitiva do Ministério Público. Não vai ter medida nenhuma aqui que não seja relacionada à representação que você não vai pedir a oitiva do Ministério Público, exceto aquelas inaugurais ali de auto e prisão em flagrante, portaria, aí esquece a questão do Ministério Público, mas na maioria das outras aqui relacionadas à representação, você vai pedir sempre a oitiva do Ministério Público, né, que é o fiscal da lei. Beleza, a outra peça que a gente tem é a suspensão ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor, com base ali no 294 do CTB, e aí sempre vai ser comunicada ao CONTRAN e o DETRAN. É uma peça chatinha aí também que tem que gravar alguns artigos, tá bom? Tem que treinar ela. Ela já foi cobrada essa peça, tá, pessoal? Então tem que ter conhecimento dela aí quando estiver treinando para peça prática. Também só o juiz pode deferir e decretar. O delegado ele vai representar, aí tem que constar ali o pedido de ofício ao DETRAN ou ao CONTRAN, tá?
Então, qual é o modelo, né? Sempre é o juiz de direito ali, ou da vara juiz de garantias, Polícia Civil, aí vai fundamentar no 294 do Código de Trânsito, né? Esse é o artigo principal aqui da medida, e vai representar pela suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou pela proibição de sua obtenção por parte do fulano de tal. Aí o enunciado vai te trazer, né? Aqui foi genérico, porque a gente não sabe o que que o enunciado vai trazer. Ou seja, se o enunciado trouxer que o indivíduo ali já tem habilitação, tu vai pedir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tá? E aí, se ele ainda não tem, por exemplo, vai pedir a proibição, né, da sua obtenção. Então, tem que ver o que que o enunciado vai trazer, né, e vai colocar lá o número da CNH, tá? Ou permissão para dirigir, se for só uma permissão. Mesma coisa, fatos, fundamentos, né? Vai trazer o crime cometido ali, o cabimento da medida que está no 294, os requisitos, nesse caso aqui vai ser o perículo in mora, né? Porque se tu não deferir logo aquela medida ali, ele vai estar causando risco à segurança viária, tá? Vai fundamentar, tudinho, explicar, e no final representar pela suspensão da permissão ou da habilitação ou pela proibição da sua obtenção por parte do fulano de tal, CNH tal, permissão para dirigir tal. Em caso de deferimento, aí tem que fazer obrigatoriamente esse pedido. Ofícios ao Detran local e ao CONTRAN, nos termos dos 295, para adoção das providências administrativas pertinentes. Tá bom? Fechou local, data, delegado. Aí a gente tem ainda identificação por exame, exame de identificação criminal, tá? Uma medida possível também, tá? Que está prevista lá no artigo 3º, inciso 4º da Lei 12.800 2037 de 2009, né? Que trata da identificação criminal. Ela é uma medida cautelar probatória, ou seja, ela é um meio de obtenção de prova ali para descobrir a identidade de alguém, tá? Também sujeita à reserva de jurisdição. E aí, quando é que ela é cabível? Quando for lá, segundo a lei, o artigo 3º, inciso 4º, é essencial para as investigações. Exemplo, reforço de indícios de autoria, comparações de DNA, digitais no local de crime. E não se confunde com a identificação civil, tá? Ou seja, quem é a pessoa, mas para reforço de elementos probatórios de autoria. Então, aqui a gente está falando de identificação criminal. Então, exemplo, coleta de DNA de um suspeito para comparação com vestígios encontrados na cena do crime, impressões digitais e fotografia para reconhecimento, tá? Então, cadê aqui o modelo? Vamos para o modelo, a gente vai sempre fundamentar aqui no artigo da lei respectivo, que é o artigo 3º, inciso 4º, coloca sempre aqueles artigos da Constituição, da lei do delegado, fatos, vai tratar ali o porquê que tu está pedindo aquela medida. Então, tu vai explicar que foi instaurado o inquérito e a autoria recai em tese sobre o fulano. Durante as diligências foram colhidos vestígios no local do crime, ou seja, saliva em copo, fios de cabelo, impressões digitais, no porta-mala, veículo, etc., e necessitam ser confrontados com elementos identificadores do investigado, a fim de robustecer os indícios já existentes e permitir o prosseguimento eficaz da investigação. E aí tu vai usar os fundamentos, como eu falei, aqui eu já coloquei, né? Prática delituosa, a essencialidade da medida, aí vai colocar lá o fumos com mix delitivo pelo crime mora, e aí vai fundamentar, né, que a prova pericial aí de identificação ela é necessária para corroborar os indícios aí da eficácia da investigação, e aí vai colocar todo aquele contexto ali, fundamentar no artigo respectivo, e aí vem para o pedido, né? Realização do exame de identificação criminal a ser realizado por meio de processo datiloscópico, processo fotográfico, coleta do material biológico para obtenção de perfil genético, DNA, né? Conforme o caso concreto, né? Claro. Então, se a questão a gente estiver trazendo que foi que foi coletadas digitais no veículo e é necessário fazer aí essa comparação para identificar quem seja. Aí tu vai pedir o datiloscópico. Se for uma questão ali envolvendo material biológico, aí tu vai entrar nessa parte de perfil genético de DNA, tá? Pede o arquivo do Ministério Público e pede o deferimento local e data. A gente tem também a possibilidade do exame de insanidade mental, tá, pessoal? Tá uma peça aí que, na prática, aí, ela é importante para o dia a dia de delegado, né? Apesar de que eu, por exemplo, nunca solicitei ela, nunca representei, mas, assim, tive contato com vários casos aí de indivíduos que tinham problemas mentais. Só que o que acontece? Muitas vezes, né, o caso já vai logo para a justiça e aí o próprio advogado ali da parte ele já suscita, né, esse incidente. E a bem da verdade, vocês aí que estão querendo ser delegados, muitas vezes a gente não tem
condições de fazer essa análise jurídica da inimputabilidade, tá? Então, eu peguei um caso que, por exemplo, o pai tinha estuprado a filha e uma criança ali, e o cara era doido, dava para ver quem, mas aí eu fiz o flagrante nele, não teve jeito, porque não tinha ali dentro daquelas condições mínimas sumárias ali de 24 horas, tu fazer uma representação para dizer que o cara ali é inimputável, ou então que tu não lavrar ali um flagrante, analisando a culpabilidade, quando a gente estuda, né, direito penal, a gente vê, a gente sabe que o delegado ele analisa ali o fato típico, pode analisar a parte de tipicidade, pode analisar a questão da tipicidade material e a parte da tipicidade formal, pode analisar a ilicitude, né, mas a parte da culpabilidade, né, é uma análise já mais judicial. Então, vai, flagrante, e aí, inclusive, é homologado, geralmente, o juiz homologa, o cara é preso, vai para o presídio, e aí depois, muito lá na frente, até porque é um procedimento, quem trabalha na justiça ou já trabalhou sabe que é um procedimento que demora pra cacete esse negócio de insanidade mental aí para ser deferido e ter o perito lá para fazer essa perícia. Então, assim, é algo que realmente na prática não funciona, né, rapidamente. Então, o delegado, quando vocês se depararem com as situações, muitas vezes vocês vão ter que fatalmente fazer o flagrante ali, né? Apesar de identificar, mas aí muitas vezes também a gente não é médico, a gente não é perito, a gente não sabe, o cara pode estar fingindo também. Então, mas é uma possibilidade, né, que a lei te dá de fazer o exame de insanidade mental e é uma peça que pode ser cobrada. Né? Mas na prática aí a gente nunca usa porque a gente não tem muitas vezes tempo hábil dentro do flagrante, né? Claro que se for dentro de um inquérito ali de portaria que a gente está investigando, a gente consegue ainda talvez fazer, né? Mas muitas vezes é apresentar essas situações aí em flagrante. E aí você pode fundamentar no artigo 149, parágrafo primeiro, né, pela o exame de insanidade, né, se ao tempo do fato criminoso ele era imputável ou não para fazer essa investigação. É cabível aí, ainda na fase do inquérito, tá? E tem a legitimidade expressa aí do delegado para pedir, tá? Com fundamento aí no 149, parágrafo primeiro, e aí a gente usa, né, os critérios ali do 26, né, os autos têm que tramitar em apartado 153, tá? Então, qual é os requisitos? Dúvida séria sobre a integridade mental do investigado e sempre, fumo com mixto delicti e periculum in mora ali da medida. Qual é o modelo? Vamos lá, usa lá o 144, como eu fundamentei, que traz lá a possibilidade do delegado pedir, e os artigos pertinentes ali que a gente sempre usa, né? Representar pela realização de exame de sanidade mental, e aí tu vai narrar que o crime é o crime tal e os elementos geraram dúvidas sobre ter uma rigidez mental, então comportamento observado, histórico médico, relatos testemunhais. Outra coisa que é muito comum, acontece da situação a gente sabe, quando estuda direito civil, que o indivíduo ele é ali considerado incapaz quando ele é interditado judicialmente. O que que acontece? Na maioria dos casos, as pessoas dizem ter problemas, deficiências mentais ou mesmo questões relacionadas à inimputabilidade, mas eles não têm documento nenhum. Então, na prática, né? Eu tô falando na prática com você. Então, assim, não, porque ele faz acompanhamento ali no CAPS e tudo mais, mas cadê o laudo? Cadê a interdição judicial? Que ele é realmente uma pessoa inimputável. Então, não tem. Então, acaba que muitas vezes, na prática, não tem prova nenhuma que o indivíduo é inimputável. E aí tem essas dificuldades aí na prática. E aí você pode representar, vai colocar ali o que o enunciado trouxer relacionado à rigidez mental. É uma peça que é difícil de ser cobrada, pessoal, porque ela é uma peça mais de defesa. Então, assim, a gente, quando está falando de incidente de insanidade, quem é que alega geralmente é a defesa, né? Então, é uma tese de defesa. E aí, para uma prova de delegado, é muito difícil de ser cobrado, porque tu vai estar meio que defendendo que a pessoa que praticou ali algum crime, defendendo não, mas dizendo que a pessoa que praticou algum crime ela é inimputável e tu vai estar representando para o juiz ali por uma medida que não é uma medida restritiva. Então, geralmente vai ser uma medida restritiva que tu vai estar representando ali numa peça de delegado. Tá? E aí, tu vai fundamentar o cabimento ali no 144, possibilidade, né, do exame, necessidade por causa da dúvida ali sobre a imputabilidade dele, questão do fumos, periculum, né?
colocar que é urgente a elucidação da condição psíquica, fundamental para a definição da responsabilização criminal. Pode usar uma jurisprudência, né? O exame de sanidade mental é medida de ordem pública, instruído no interesse da justiça, né? Coloca lá, conforme o STJ já definiu que não caracteriza constrangimento ilegal. Ante o exposto, representa, Vossa Excelência, exame de insanidade mental do investigado, já qualificado, conduzido por médico psiquiátrica forense ou especialista habilitado, com vista a esclarecer a imputabilidade penal do suspeito. Requer ainda a fixação dos seguintes quesitos. Tá? O investigado, ao tempo da ação ou omissão que culminou a prática do crime era portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado? Caso afirmativo, qual a doença psíquica diagnosticada? E é bem técnico também, tá? Esse pedido de insanidade aqui. Em razão da referida condição, o investigado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O investigado possuía, ao tempo da conduta, capacidade reduzida de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação. Outras informações e esclarecimentos que o perito entenda pertinentes à elucidação do estado mental do investigado, né? A gente sabe quando a gente estuda ali culpabilidade, né, que o critério utilizado é o biopsicológico. Então, além do indivíduo ele não ter capacidade, ele tinha que, ao tempo da ação, omissão ali, estar incapaz, né, de atuar de acordo com aquele entendimento. Então, todos esses quesitos aqui têm que ser perguntados. E aí requer ainda que seja em autos apartados, tá? Nos termos do 153 do CPP. Local, data, delegado de polícia. E as observações para a prova, tá? No caso, se mencionar a hipótese de infanticídio versus homicídio, aí tu vai ter que adaptar os quesitos aí para estado puerperal, tá? Então, por exemplo, aqui tu vai dizer, a investigada ao tempo da ação considerava-se em estado puerperal, algo nesse sentido, tá? Tem que adaptar aí no caso de infanticídio. Mas é muito técnico, isso eu acho muito difícil de vir assim, esse grau de aprofundamento numa peça. Tá? 153, o incidente tramitará em autos apartados, sem necessidade de nomeação de curador na fase do inquérito. Tá? E não esquecer de demonstrar o fumus como ex delito e o perigo in mora. Tá? Então, basicamente, pessoal, a gente trabalhou aqui é, deixa eu ver aqui, 14, né? A gente trabalhou 14 peças, juntando ali com as 5 que a gente já tinha trabalhado, as 4, na verdade, né? Então a gente trabalhou aqui 19 peças ao longo do curso, tá? Sendo certo que as primeiras ali a gente foi uma aula bem completa ali, explicando todos os fundamentos, toda a parte teórica da interceptação, da busca, da prisão, e aqui foi mais genérico, né? Então trouxe aqui a possibilidade de outras peças, e claro, ao tempo certo aí vocês vão ter que treinar, vão ter que ver todas, ver os fundamentos, vão ter que fazer a tabela de vocês, como eu fiz, então na véspera da prova ali, depois da prova objetiva, eu fiz a prova objetiva de manhã, né, do Pará. Então, de tarde ali, almocei e tal, comi um lanche, né, e aí já tinha que voltar para a prova da peça de tarde, que era só peça, não tinha discursivo. E aí eu peguei ali a tabela que eu tinha, era 2 páginas ali, preâmbulo, prisão. Preâmbulo tinha o fundamento e o pedido. Basicamente, eu colocava o quê? Os artigos que eu tinha que colocar no preâmbulo, os artigos que eu tinha que colocar no pedido, né? E os artigos que eu tinha que colocar no fundamento, porque cada ponto ali é um artigo diferente. Vocês notaram? No preâmbulo, a gente coloca o artigo que diz que o delegado pode pedir a medida. Então, no caso da prisão, qual é o artigo que diz que o delegado pode representar? No caso da prisão preventiva, é o artigo 311. Ele diz que cabe prisão preventiva por representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, preâmbulo é o 311, eu colocava lá 311. Aí, fundamentos. Aí eu usava o 312, né? Porque aí eu colocava lá fundamentos, aí colocava RC, que era requisitos cautelares, 312, e colocava C, que era cabimento, e eu colocava 313. Por quê? No requisitos cautelares, a gente vai colocar a questão do fumus, do comicio delicti, do periculum libertate, vai colocar indício de autoria e materialidade, que é o que a gente vai fundamentar no 312 lá, ordem pública, econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. E aí o 313 era o cabimento, que diz lá quando é que é possível prisão preventiva, que é pena de reclusão, descumprimento ali de medida anteriormente aplicada, tá? Então eu colocava lá o 313 no C de cabimento. E aí o pedido, a gente vai colocar ali, às vezes, alguns artigos que vão ser incluídos. Então, como vocês viram aqui durante essa aula, tem artigos que só vão no pedido. Por exemplo, relacionado a prazo da medida. Então, quando a gente fala
de infiltração, quando a gente fala, por exemplo, de prisão temporária, a gente tem um prazo da medida. E aí a gente coloca no pedido. Então, eu colocava lá, por interceptação, pelo prazo de 15 dias, com fundamento no artigo X. Aí, esse artigo, quando era lá na tabela de interceptação, eu colocava pedido, aí eu colocava artigo X lá. E aí, aquilo ali na véspera, eu fui gravando, a gente vai lendo, né, para na hora lá fazer, que não tinha consulta na prova. E aí, vocês, quando estiverem estudando peça, vão ter que fazer isso aí para tentar memorizar, né, o máximo de conteúdo dos artigos das peças. Se tiver consulta, pô, beleza. Aí vocês já vão achar mais fácil lá na hora, né? Tem que também contar com a sorte ou não, né? Porque quando vem consulta, pode ter certeza aí que a prova vem rachando aí quando vem com consulta. E aí, a gente viu, né, 19 peças dentro desse curso. E aí, claro, vocês vão ter que procurar aí um curso de peças mais no futuro, quando for treinar realmente para uma prova que cobra peça, para estudar realmente cada peça dessa, ter os enunciados ali para treinar, tá? Ter um curso ali de peças realmente que vai estar toda a base necessária para esse treino. Tá? Então, assim, como eu explico aqui, a gente trabalhou nas primeiras aulas essas quatro peças, representação, temporária, preventiva, busca e interceptação. Na segunda etapa da aula 6 aqui, a gente trabalhou todas essas aqui com vocês hoje, portaria, despacho, TCO, as representações aqui que são mais cobradas, sequestro, medida cautelar diversa, ação controlada, filtração, suspensão de CNH, e trabalhamos aí no total 20 peças. Só que tem outras peças que a gente não trabalhou. Por exemplo, captação ambiental, é uma peça que pode ser cobrada. Medida protetiva de urgência, tá? Uma peça que caiu no concurso do Amapá de 2018, tá? Então, não, 2017. Então, teve essa medida que foi o único concurso que foi cobrado. Nunca tinha sido cobrado, então tinha que saber ali que era uma medida protetiva que o delegado tinha que representar, tá? Muitos candidatos erraram no dia. Representação por acesso de dados de aparelho telefônico, móvel apreendido. Então, o que que acontece? Quando a gente apreende um celular, a gente não pode acessar os dados, salvo conforme aquela jurisprudência nova agora, né? Se for encontrado fortuitamente. Então, o ladrão foi roubar ali e na fuga deixou cair o celular dele. Aí sim, né? Segundo a jurisprudência, o delegado pode fazer a análise daquele celular que foi devidamente apreendido ali nos autos do inquérito. Mas prisão em flagrante, ou outros momentos aí de apreensão de celular, que não seja esse aí de encontro fortuito do indivíduo que praticou o crime, não é possível. Então, o que que acontece? A PM apresentou o cara lá com o celular. A gente vai ter que apreender o celular, vai ter que pedir para o juiz autorização judicial para acessar os dados do aparelho telefônico, os dados ali de agenda telefônica, conversa, etc. Então, é uma peça aí que possivelmente nas próximas provas ela vai ser cobrada, tá? Porque na prática isso aqui, quem trabalha aí, né, alguns aqui que estão online, por exemplo, que já são da Polícia Civil, é, sabem que a rainha das provas agora nossa é o celular. Então, assim, a gente pede as coisas de telefone, busca, receptação telefônica. Se o cara já for um cara realmente bem maceteado no mundo do crime, ele já a gente não fala mais no telefone, né, como falava antigamente, não, é só ligação por WhatsApp, enfim. E aí, onde é que está o conteúdo do aparelho, o conteúdo que a gente tem interesse mesmo? Tá dentro ali do celular que a gente vai aprender, né? Por isso que, por exemplo, a PF, agora a gente vê nesse caso do Banco Master aí, tudo é por meio do celular. Então, assim, a gente não pode correr o risco de, pô, usar uma prova ali do celular e depois aquela investigação de ser anulada. Até porque vai ser anulado, porque é ilegal. Então, a gente tem que pedir pela representação do conteúdo ali do aparelho telefônico. Então, é uma peça que possivelmente vai ser cobrada aí nas próximas provas, tu representar para acessar o conteúdo do celular apreendido. Até vem na minha cabeça isso aqui. Pô, enunciado trazendo ali que fulano, traficante de drogas, foi apresentado, né, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, e com ele estava três aparelhos telefônicos e tudo mais, tudo mais, e pedindo qual a peça que o delegado tem que fazer. Então, nesse caso, vai ser a representação aí por acesso de dados do aparelho telefônico apreendido.
Então, esse é o conjunto aí de peças mais cobradas que a gente trabalhou, né? 19, 20 peças, mas, claro, tem outras aí, né? Se tu for fazer busca aí, tem peça de tudo aí, tem curso aí que traz 40 peças, então, assim, nem é necessário tudo isso, mas, assim, tem que ter conhecimento básico ali das principais, né? Que podem ser cobradas, que já foram cobradas. Na aula um eu trago aqui para vocês quais foram, as peças que foram cobradas, deixa eu abrir aqui. Então, a gente tem aqui um panorama. Então, aqui, ó, deixa eu compartilhar. Então, a gente tem aqui, né, que as peças foram cobradas até a época que eu fiz esse curso aí, que já tem algum tempo, aí tem alguns meses, né? Então, já prisão preventiva 12 vezes, busca e apreensão 9, interceptação 5, temporária 4. E aí, isso aqui foi antes da prova do Ceará, da PF, então já teve aí mais uma vez, pelo menos, a parte de busca, eu acho. Então, assim, prisão temporária 4 vezes, portaria 3 vezes, lavratura de APF 3 vezes, despacho, né? Infiltração de agente real ou virtual 3 vezes, relatório final de inquérito 2 vezes, sequestro de bem 2 vezes, tá? Então, esse foi o panorama aqui das peças analisadas. Então, assim, a gente pode ver que tem peça aí que não foi cobrada, né? Eu descartei aqui, ó, peças que foram cobradas aqui uma vez só. Então, acho que foram mais cobradas foram essas. Mas, claro, por exemplo, já caiu captação ambiental uma vez, porque eu me lembro que foi numa prova que eu fiz do Mato Grosso do Sul, tá? Então, assim, tem peças aí que nunca foram cobradas, tem outras que foram cobradas uma vez, né? Tem outras que vão ser cobrados ainda, como eu falei, essa da representação aí por acesso de aparelho telefônico, eu acho que é uma boa peça ser cobrada. Pode até ser cobrada dentro da portaria. Então, assim, portaria, instaurando o inquérito e pedindo ali o acesso ao telefone, tá bom? Então, pessoal, no mais, é treino mesmo, como eu falei para vocês. Vou fechar aqui, vou abrir para dúvidas aí que vocês tiverem. E essa aula vai ficar gravada. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. E aí a gente tira a dúvida de vocês. Nas